Muito bom dia, povo do Senhor, que a paz, a graça, a misericórdia do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 15, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, essa sentença foi dada logo após Adão e Eva ter desobedecido a Deus, logo após eles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. É interessante que quando Deus criou a humanidade, criou ali Adão e Eva, deu o presente, deu o jardim do Éden para que eles pudessem habitar, para que eles pudessem viver, Deus deu apenas uma única ordem para eles: olha, de tudo que eu criei, de tudo que há de bom nessa terra, nesse jardim, vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse vocês não devem comer, porque no dia em que deles comer, vocês certamente morrerão. Deus tinha colocado um limite para Adão e Eva, que eles não poderiam ultrapassar. Deus criou a humanidade para que ela vivesse eternamente em uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem nada de ruim. Só que a humanidade só ia ter o privilégio de ter essa vida eterna se eles vivessem em obediência a Deus. E essa obediência não via por obrigação, e sim uma obediência por amor. Deus não obrigou Adão e Eva a obedecer ele ou para que eles não comessem do fruto. Não, Deus deu essa ordem, mas queria que a humanidade vivesse com respeito, com temor a ele, e esse temor é simplesmente o amor. Quando vemos que Deus coloca alguns limites na nossa vida para que a gente não ultrapasse, tem dois motivos. Primeiro, Deus, ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Segundo motivo, se a gente desobedecer a Deus, acarretaria na nossa vida consequências ruins. E Deus sabe disso, porque Deus falou para eles não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque viria a morte, viria a doença e certamente eles morreriam, porque desobedeceram a Deus. E todos nós sabemos o que Adão e Eva fez, né? Infelizmente eles desobedeceram a Deus. Mas Deus falou assim, ó, se vocês comerem esse fruto, certamente vocês morrerão. E Adão e Eva estão vivos hoje? Não, infelizmente eles morreram por pagando a consequência do seu ato. Mas no capítulo 15 é interessante que fala assim, ó, coloquei porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Sabe o que isso quer dizer? Hoje há uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Mulher, em profecia, lá quando a gente lê Efésios capítulo 5, versículo 22, 23 ali, mulher em profecia significa igreja. E serpente, lá no capítulo 12 de Apocalipse, a gente sabe que significa o diabo, Satanás, a antiga serpente, que fala dessa serpente. Irmãos, há uma inimizade entre os filhos de Deus e entre os filhos do diabo. Sabe por que um cristão é tão criticado hoje em dia? Um cristão verdadeiro, um cristão que quer andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com o princípio de Deus? É por causa daqui, ó, desde o princípio Deus falou, haverá uma inimizade entre o mundo, os filhos do diabo e os filhos meus que vivem nesse mundo. O próprio Jesus falou, né? Vocês serão odiados por todo mundo, porque o mundo não me conheceu, não conheceu meu Pai e também não vai conhecer vocês, porque vocês são diferentes, vocês são filhos da luz, vocês são meus filhos, vocês querem viver de acordo com a minha vontade, e os filhos do diabo querem viver de acordo com suas próprias vontades. Irmão, sabe de uma coisa? Quando você for criticado por ser cristão, quando alguém te ferir por ser cristão, não fique triste, mas se alegre nisso, porque Deus já tinha falado que ia ser dessa forma. E se você sofrer por ser cristão, sabe que a recompensa chegará em breve. Mas o mais interessante nesse versículo é a profecia que Deus mostra aqui, ó. E esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando assim que um dia nasceria um descendente dessa mulher, um filho de Deus que destruiria para sempre o diabo. Só que falou assim, ó, a serpente ferirá o calcanhar desse descendente, mas o descendente um dia destruirá a cabeça dessa serpente. Sabe o que quer dizer? Lembra quando Jesus foi crucificado? Quando ele estava ali, o diabo achou que tinha vencido sobre ele. Ali, metade dessa profecia foi se cumprida, o ferimento no calcanhar do descendente. Só que quando Jesus voltar com poder e grande glória, ele pisará na cabeça da serpente para sempre. E nunca mais existirá pecado, não existirá mais diabo, nada disso vai existir. Mas sabe qual que é a nossa grande esperança? É o seguinte, a humanidade estava destinada à morte eterna.
mas Deus falou assim que um dia ia enviar alguém para que pudesse solucionar esse problema. E sabe quem foi enviado? O próprio Senhor Jesus. Sabe por que a humanidade tem esperança da vida eterna um dia? Sabe por que mesmo se a gente morrer, um dia a gente vai ressuscitar? É porque o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. A morte eterna que estava destinada à humanidade, essa morte foi que Jesus morreu. Saiba de uma coisa, mesmo com a consequência da morte hoje, mesmo com a consequência da gente não viver mais eternamente, isso é somente por um tempo, porque o descendente da mulher ele teve o ferimento no calcanhar da cruz, mas um dia ele voltará e chamará o nome de todos os seus filhos fiéis que serviram a ele, que obedeceram a ele, não filhos que foram perfeitos nessa terra, mas filhos que buscaram fazer a sua vontade, porque todos nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Não somos salvos para viver em desobediência, mas somos salvos para viver uma obediência por amor e pela fé no sacrifício do nosso Salvador. Tenha sempre isso em mente. As consequências do pecado veio porque nós desobedecemos a Deus, mas o Senhor Jesus veio para nos restaurar novamente. E saiba, mesmo o sofrimento de hoje, os problemas de hoje, tudo isso ficará no passado, porque o Senhor Jesus, ele veio a primeira vez, ele morreu aqui nessa terra e ressuscitou, e ele voltará a segunda vez com poder, muita glória, com todos os anjos do ele, onde vai reunir todos os seus filhos sobre a terra. E sabe para quem Deus está preparando o céu? A Bíblia diz, para todos aqueles que o amam. Então, se você ama Jesus, se você ama Deus, saiba de uma coisa, Deus está preparando um lugar no céu para você. Que Deus abençoe o nosso dia e que a gente possa continuar vivendo e buscando andar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Bondoso e querido bom Pai que estás nos céus, obrigado por essa grande esperança que o Senhor nos deu. Sabemos que o Senhor Jesus já veio, já cumpriu metade dessa profecia e logo Ele virá outra vez com poder e grande glória e nos levará para o céu para viver junto com Ele. Obrigado, Pai, por ter vindo e morrido no nosso lugar para que um dia a gente tivesse a esperança da vida eterna. Que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe o nosso dia. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.